E vamos ler alguns versículos no capítulo 4 da carta aos Efésios. Você que está em casa, você que está nos ouvindo, também pode fazer isso. Nós nos reunimos como crentes em torno da palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a revelação das Escrituras Sagradas é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Nós queremos recorrer a alguns textos nessa manhã, mas vamos ler primeiramente dois textos aqui. Efésios capítulo 4, versículos 17 a 19. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Como é que eles andam? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Vamos repetir essa frase? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus. Por que motivo? Por causa da ignorância em que vivem e também pela dureza do seu coração. Preste atenção, querido e querida. Vaidade dos pensamentos, ignorância em que vivem, dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem o quê? Toda sorte de impureza. Esse texto é um texto muito intenso, muito claro e didático para que a gente compreenda o contexto da humanidade pecadora e rebelde contra Deus. Eu queria que você ficasse com esse texto aberto aí, mas eu quero ler estes mesmos versículos aqui na paráfrase da edição do pastor Eugene Peterson. Eu creio que alguns de vocês já conhecem essa Bíblia intitulada A Mensagem. E é bom sempre aqui, nós estamos num contexto de escola bíblica, entender isso, né? Talvez alguns crentes mais novos, de ainda pouco tempo de caminhada, tenham alguma dúvida sobre, mas qual que é a Bíblia correta? Por que tem a Bíblia na linguagem de hoje, a Bíblia viva? Às vezes um pregador chega e fala, vou ler na NVI, Nova Versão Internacional. Nós chamamos de paráfrases. São versões da Bíblia escritas ao longo do tempo, mais recentemente, para melhorar o entendimento. Nós usamos aqui na igreja o texto que nós acabamos de ler aqui, edição, revista e atualizada. Mas nós podemos, e é muito bom, você que quer estudar, aprofundar, compreender mais a Bíblia, ter pelo menos uns dois tipos de tradução, porque você compara uma com a outra, né? Por isso que é chamada de paráfrase, para ao lado, né, da frase, uma ao lado da outra. E o Eugene Peterson, ele passou uns 10 anos trabalhando nessa versão, porque ele queria que essa Bíblia, a mensagem, chegasse principalmente à juventude americana e aquelas pessoas que não tinham nenhum contato, não tiveram nenhuma história com a Bíblia, né? E ele faz uma tradução bem intensa, bem na linguagem mesmo de hoje, né? Então, esse mesmo texto aí, Efésios 4, 17 e 19, ele traduz aqui assim: é por essa razão que insisto, e tenho todo o apoio de Deus, em que jamais sigam a multidão, a massa ignorante que não tem nada na cabeça. Eles tanto se recusaram a se relacionar com Deus, que perderam o contato com Ele,
mas não apenas com ele. Perderam o contato com a própria realidade. Não conseguem mais pensar direito. Parecendo uns zumbis, são obcecados por sexo e viciados em todo tipo de perversão. É forte, não é? A forma como ele traduz, mas para mostrar, de fato, o contexto que nós estamos vivendo. Eu penso que todos nós temos percebido claramente a rapidez das mudanças que estão acontecendo em nosso mundo, que não são, claro, características desse tempo, nem só desse terceiro milênio, desses 21 anos que nós já passamos do terceiro milênio, mas que vem através das gerações da história. E nós estamos vendo hoje a proposta no mundo, de um modo geral, na comunicação, na mídia, no pensamento dentro do meio acadêmico, a ideia de que os padrões antigos não servem mais. E nós temos que construir o que chamam de uma nova moralidade, uma nova forma de entender a vida, de entender o mundo. Isso é uma realidade que está aí sendo tratada há muito tempo, no meio das pessoas que pensam, que refletem as coisas, ou principalmente daqueles que não pensam, não é verdade? E assim nós vemos o intenso debate e a intensa propaganda que está acontecendo, colocando por terra, na proposta, os pilares mesmos da forma clara de viver, de entender o ser humano, de entender a família humana que nós herdamos até aqui. A igreja não pode deixar de conferir, de entender e de discernir na palavra de Deus o tempo que nós estamos atravessando e que nós estamos vivendo. Os irmãos que são mais ligados, e ligadas, lembram que no ano passado nós pregamos aqui uma série de mensagens em Romanos, quando nós falamos a respeito de 4 coisas que são 4 atitudes, 4 realidades do coração humano que são bem patentes no tempo que nós estamos vivendo. São elas soberba, vaidade, orgulho e arrogância. Soberba, vaidade, orgulho e arrogância. Que se a gente for consultar o dicionário, acaba todos tendo uma sinonimia, uma realidade uma com a outra. Então a pergunta, querida, que nós precisamos fazer é: como nós vamos atravessar e enfrentar esse tempo? E qual é a perspectiva que eu e você temos no nosso coração a respeito do que é o Evangelho? Pode parecer que é uma pergunta tão assim, desnecessária, mas eu creio que você vai concordar comigo que não é desnecessária. Estamos vivendo uma geração que está, de alguma forma, perdendo a ideia do que é o Evangelho. E é por isso que nós temos várias propostas de Evangelho, ou propostas de salvação, ou propostas de religiosidade ou de espiritualidade no mundo. E nós precisamos voltar à fonte para entender o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, do que está acontecendo, e já era uma realidade lá no primeiro século, mas ele está falando profeticamente para os tempos de enfrentamento que a igreja teria. Soberba, vaidade, orgulho, arrogância. Dia desses, alguém me mostrou uma manifestação de alguém numa rede social. Uma pessoa que veio de um lar evangélico, teve uma formação evangélica, esteve na igreja por vários anos e, de repente,
assume uma postura totalmente contrária aos padrões morais do Evangelho. E passa não só a viver da maneira que acha que pode, para satisfazer seu próprio ego, para buscar essa felicidade, que é um negócio também que está no ar, né? É para você ser feliz, tudo pode, tudo é possível. A pessoa não somente tem escolhido viver assim, como tem feito propaganda nas redes sociais desse estilo de vida. E aí, quando foi contestada, né, por alguém com relação a esse modo de viver em flagrante desobediência, em flagrante rebeldia contra os princípios de Deus, ele diz assim: mas eu agora sinto que sou uma pessoa melhor. Vocês já ouviram essa frase? Já tiveram contato com a tentativa de justificar, ou talvez até nós mesmos já usamos, justificar a maneira com que eu quero viver, ainda que ela esteja em desacordo com a palavra de Deus, com os fundamentos eternos do Evangelho, que eu professei amar, seguir, aceitar e obedecer, mas eu digo assim: mas eu sinto que eu sou uma pessoa melhor. É uma frase muito enganosa. Eu fui pensar depois e gostaria de jogar para você. É muito importante que a gente, às vezes, tome algumas palavras, algumas expressões e pense nelas e busque a resposta, não em nosso coração, não em nossa mente, mas na palavra de Deus. É muito bonita a frase: eu sou uma pessoa melhor. Mas nós precisamos entender o que está por trás. E aí eu me lembro de um texto que li do C.S. Lewis, quando ele fala do grande mal que lá nos anos 50 do século passado estava em voga na Inglaterra e na Europa, a filosofia, a proposta que era mais do que filosófica, até mesmo religiosa, do subjetivismo. Ou seja, tudo é subjetivo, depende de... Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então nós precisamos ter uma mente iluminada pelo Espírito Santo de Deus para tomar cuidado, porque, como Lutero disse, e é bom sempre lembrar, Lutero disse assim: eu tenho mais medo do meu coração do que de todos os exércitos do Papa, que naquela época estavam no seu encalço, né? Porque ele sabia que o coração humano é, como é que o profeta diz? Desesperadamente corrupto. Então eu não posso basear a minha maneira de viver e a resposta de que eu estou me tornando ou sendo uma pessoa melhor, baseado no meu próprio conceito. Nós precisamos compreender essas verdades que o apóstolo Paulo está chamando a nossa atenção aqui, porque ele está dizendo que naquele contexto já, e num tempo que viria depois seria mais intenso, haveria gente andando na vaidade dos seus próprios pensamentos. A vaidade dos seus próprios pensamentos. O pensamento humano é uma dádiva tremenda de Deus. Nós já falamos aqui da proposição do John Stott, de que uma das coisas tremendas que Deus nos deu foi a mente. A mente humana é tremenda, é um dom maravilhoso, mas se ela não estiver submetida, iluminada, conduzida pelo Espírito Santo de Deus, ela inclina-se totalmente para a vaidade. E nós temos pensamentos absurdos, propostas absurdas. E esse é um tempo dos crentes, penso eu, serem cada vez mais fortalecidos e buscarem cada vez mais as convicções da palavra de Deus. Não tem muito tempo que eu li um artigo onde a pessoa falava de um outro tema que viu, parece que numa revista internacional, de alguém argumentando que é preciso compreender que esse negócio de pedofilia não é tão
ruim assim, não, porque a criança também tem direito na sua própria felicidade. Pensamento da mente humana, meus irmãos. Então nós precisamos pensar de fato este evangelho que foi pregado, já o pré-evangelho lá no livro de Gênesis, já caminhando em preparação através do chamado de Deus a Abraão para ser uma bênção para todas as nações, consumado no tempo precioso em que Jesus Cristo vem ao mundo e cumpre o grande e eterno propósito de Deus, consumado na entrega da sua vida na cruz e anunciado no poder da sua ressurreição, e que vem atravessando os séculos. Então nós precisamos perguntar, este evangelho admite as mudanças, as alterações, as correções de rumo que muitas vezes está sendo proposto, e proposto não só no meio secular, mundano, mas até naqueles que têm usado o nome igreja, o título igreja, para que possa abrigar toda a tendência, todo o desejo do coração humano, centrado exclusivamente na busca dessa felicidade. Eu queria que você abrisse comigo Apocalipse capítulo 14, para a gente pensar um pouquinho de novo sobre algumas características importantes do evangelho. Nós estamos no capítulo 14 de Apocalipse, já em meio a várias revelações que João vê. Começa aqui no capítulo 13 a revelação dessas duas bestas, uma que emerge do mar, outra que emerge da terra, e que exige adoração. Textos que não é o caso nosso aqui hoje de fazer uma exposição hermenêutica, mas que chamam a nossa atenção, porque falam de um contexto mundial em que esta besta, que para muitos dos intérpretes de Apocalipse está totalmente ligada ao poder secular dos grandes da terra, das nações da terra, das potestades do mundo. É aqui que nós encontramos a revelação desta imagem, desta marca, desse número. Apocalipse 13:16 diz: a todos os pequenos e grandes, os pobres e os ricos, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Ou seja, há uma confederação mundial, há um liame, há uma unidade de tudo em torno de uma grande proposta humana, onde todos são marcados, separados e têm de prestar o seu culto, a sua adoração, o seu louvor a esse sistema que tem tudo nas suas mãos, que dita como as coisas devem ser. E a gente precisa meditar mais profundamente sobre isso aí. Mas eu queria, no capítulo 14, lembrar que no meio desse contexto surgem algumas vozes angelicais, e João vê um outro anjo no versículo 6. Você está comigo? 14:6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho. Que evangelho é esse? Tendo um evangelho, vamos lá, tendo um evangelho eterno. Vamos à frase toda? Tendo um evangelho eterno. O anjo proclama uma grande voz e diz que ele tem um evangelho eterno. Para quê?
pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz. O que esse anjo diz em grande voz? Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. É muito interessante porque no meio desse texto em que é revelada a face mais intensa, mais tremenda da oposição contra Deus, das potestades da terra, de uma união nefasta entre governos humanos, poder humano, dinheiro humano, possibilidade humana das coisas, e de repente se ouve esta voz e o anjo vem pelo meio do céu e diz que ele traz um evangelho eterno. Eterno é o que, gente? Eterno. Na verdade, o autor aqui, a revelação usa um termo que é próprio somente de Deus, né? Só Ele é eterno. O salmista de Israel diz: de eternidade a eternidade tu és Deus. Mas o seu evangelho, porque é o evangelho de Deus, é também eterno como Deus. E não pode mudar. E não é passível de ser alterado pela proposta humana. É muito interessante esse texto, porque diz que esse evangelho vem para ser pregado aos que se assentam sobre a terra. Então, estes mesmos do capítulo 13, que estão sobre a terra, recebendo uma marca, recebendo um nome, proferindo blasfêmias contra Deus, têm ainda a oportunidade de ouvir o evangelho que está sendo pregado. E eu penso que nós devemos levar todo o nosso entendimento, buscar todo o entendimento que vem de Deus para o nosso entendimento, para compreender que nós, como igreja, vamos estar atravessando esse momento, como os crentes do passado atravessaram, mas cada vez mais no afunilamento do tempo de Deus, dos últimos dias, que começam com a ressurreição de Jesus, para compreendermos a natureza do evangelho eterno. E este evangelho, e eu concordo com o Dr. Martin Lloyd Jones, pregador tão abençoado do século passado, né? Quando ele diz que o pensamento de Paulo e o que o Espírito Santo usa Paulo para nos mostrar tem que ter sempre buscado em todas as suas cartas. Nós temos meditado aqui na carta aos Efésios, mas nós temos que recorrer a tudo aquilo que o Espírito diz a Paulo e ele registra para nós, para termos uma compreensão mais ampla da natureza desse evangelho. Então eu queria que você fosse para Romanos comigo, essa grande carta aos Romanos, onde o pensamento do apóstolo Paulo, podemos e devemos dizer, onde a revelação do Espírito Santo a ele, né, nos lembra da natureza deste evangelho. E é por isso que no capítulo 1 de Romanos nós encontramos uma narrativa tão enfática, tão tremenda, tão maravilhosa. Eu queria pedir vocês que estão aqui, se você está em casa assentado também, levante um pouquinho, já tem algum tempo que estamos assentados, com a sua Bíblia na mão, então. Romanos capítulo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o quê? Diga, separado para o Evangelho de Deus. Preste atenção, meu irmão, minha irmã. Sejamos sábias e sábios. O Evangelho não é o Evangelho do homem. Não é o Evangelho segundo Allan Kardec. Não é o Evangelho segundo o catolicismo romano. E nem segundo qualquer outra proposta que venha de qualquer meio. O Evangelho é o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas. Onde ele foi prometido? Nas Sagradas Escrituras.
com respeito ao seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem, aqui se refere o quem aí? De Jesus, viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número vocês, Paulo está dizendo, vocês romanos, vocês crentes de todas as gerações, vocês da Igreja da Paz, neste mês de julho do ano de 2021, sois também chamados para quê? Para serdes de Jesus Cristo. Por isso ele vai dizer no verso 16, vamos ler juntos? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pode assentar. Nós precisamos olhar para a excelência e a essência deste Evangelho. O Dr. Lloyd Jones, no seu maravilhoso comentário ao livro A Carta aos Romanos, ele diz que nós temos aqui pelo menos 8 razões porque o Evangelho é o poder de Deus e porque o Espírito Santo coloca tanta convicção no coração de Paulo. Porque o Evangelho é boas novas. Repita, é boas novas. Trata da salvação, vamos lá? É mensagem do próprio Deus. É mensagem poderosa. É um evangelho para todos. No evangelho, diga, no evangelho, o poder de Deus é revelado. É o conteúdo de toda sabedoria. Mostra como a justiça de Deus pode ser nossa. Amém? Boas novas. Boas novas. O anjo vem e diz que está proclamando um evangelho eterno. Deixa esse texto de Apocalipse 14. Medita mais nele durante essa semana. Esse evangelho eterno sendo proclamado. Ele é boas novas. Meus irmãos, o mundo, de alguma maneira, por causa da graça comum de Deus, recebeu muitas coisas boas. A gente não pode ignorar isso. Nós que já temos os cabelos tingidos de branco, né? Acompanhamos algumas coisas. Dia desse eu conversava com alguns meninos sobre a alegria que foi quando, lá na minha querida Almenara, a gente teve a oportunidade de chegar perto de um rádio. E ouvir o rádio, Frank. Ainda me lembro que a minha tia, ela chegou e pediu, não tem como você botar para tocar aí tal canção? Ela já estava adivinhando o que viria depois, né? Nós recebemos a iluminação elétrica, nós recebemos a melhora das condições de saúde, nós tivemos o automóvel, o avião, nós vivemos num tempo em que conforto e lazer transformaram e tem uma dimensão muito ampla, não podemos esquecer disso. Há muitas coisas da graça comum de Deus, a vacina. Você já parou para pensar o estudo, a ciência se debruçando sobre a natureza, a estrutura aí deste RNA, que é o Covid-19, e buscando as formas de neutralizar a sua ação dentro das células, dentro do organismo. Nós recebemos essa vacina como uma boa nova. Nós temos muita coisa, mas ao mesmo tempo nós sabemos
que juntamente com tudo isso, nós sabemos da maldade, do ódio, das guerras, da opressão, da injustiça. Então nós sabemos que convivemos o tempo todo com essa realidade do ser humano, que tem tanto potencial dentro de si para o bem, mas que também usa tudo isso para uma coisa terrível, que é a destruição, o ferir, o maltratar o próprio homem. E então nós não podemos esquecer aquilo que a palavra de Deus diz a respeito do que aconteceu com o ser humano lá na queda. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. E é por isso que o Evangelho é uma boa nova, diferente dessas outras que eu falei aqui, porque o Evangelho vai tratar não com aquilo que só vai trazer conforto para o nosso corpo, ou uma provisória paz e bem-estar, mas ele diz respeito à nossa vida eterna, à nossa alma, aquilo que nós estamos buscando como a certeza do valor da vida e do sentido da vida. Eu disse para um amigo que já foi vice-prefeito aqui da nossa cidade, estávamos num velório na segunda-feira, um tio nosso que faleceu em São Paulo, e eu disse para ele, olha, começou a colocar algumas coisas, diz, o grande problema nosso é que nós somos seres eternos dentro de um corpo transitório, um invólucro transitório. Por isso não adianta, tem algo dentro de nós que clama. Por isso o escritor de Eclesiastes diz, mas Deus colocou a eternidade no coração do homem. É por isso que nós almejamos algo melhor. É por isso que o escritor aos Hebreus nos lembra de todos aqueles heróis da fé, mas diz assim, eles almejavam e buscavam uma pátria melhor. E essa é a promessa de Deus no Evangelho. Veja bem, o Evangelho trata da salvação. E salvação é uma grande palavra bíblica. Uma palavra que traz um contexto tremendo para o coração humano. A salvação não é uma nova ideia, não é uma nova filosofia. Os gregos trabalharam muito essa questão do seu relacionamento com os deuses, mas eles não tinham uma palavra específica para salvação, porque eles não entendiam essa natureza eterna do ser humano e buscavam de alguma maneira uma perpetuação. Alguns criam na possibilidade de uma vida, mas uma vida que não teria nenhuma continuidade ou ligação com esta vida, com a personalidade, com o valor da pessoa para Deus. Salvação bíblica é a libertação que Deus traz, por obra da sua graça e da sua misericórdia, tirando as consequências da queda e do pecado. E o apóstolo Paulo então vai dizer, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o homem. É a reconciliação, é a volta para Deus. É a restituição daquele estado primeiro, lá, quando no final do dia, Deus passava pelo jardim, tinha comunhão com o homem que ele criou. Então, há uma ideia de segurança, de cura, de livramento de alguma coisa para alguma coisa, mas é muito mais do que isso, é obra da graça de Deus. E por isso, Efésios, que nós temos estudado, o Espírito Santo nos lembra através de Paulo, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Salvação para compreender qual é o fim principal da nossa vida. E às vezes, meus irmãos e irmãs, eu tenho pensado que devamos voltar àquilo que a geração que nos precedeu fazia na igreja. Nós temos ministrado, tenho conversado com o irmão Fredinho, aos adolescentes, eles estão estudando lá o credo dos apóstolos e os 10 mandamentos. Talvez começarmos a ensinar
desde cedo aos pequeninos essa verdade. Qual é o fim principal do homem? Que é a pergunta do nosso catecismo bíblico reformado. O fim principal do homem é glorificar a Deus, é gozá-lo, é ter a alegria da sua companhia, antes de qualquer outra coisa. Porque quando você vai lá, de novo, eu queria que você voltasse lá em Apocalipse 14, você vai ver que o anjo proclama esse evangelho eterno, que é dirigido a toda tribo, língua e povo. E olha o que ele diz. Faça um exercício aí da sua mente. Pensa bem, vá fazendo uma comparação em tudo aquilo que você tem escutado, que nós sabemos que está acontecendo dentro da pregação, da academia, da universidade, dos chamados grandes desse mundo. Porque diz aqui que o anjo com esse evangelho eterno gritava, grande voz é grito, é um som que ecoa como trovão. Temei a Deus, temei a Deus. Só aqui teria que ser uma mensagem à parte, né? Não é ter medo de Deus, você já sabe disso. Temer a Deus é dizer, eu sei quem Ele é, eu sei quem manda, eu me submeto àquele que é o Senhor. É ter a experiência que Moisés teve, quando contempla a manifestação da glória de Deus, e Moisés grita, tremendo, ó Deus clemente, cheio de misericórdia e de compaixão. Temei a Deus. Dai-lhe glória. Dai-lhe glória justamente e na direção contrária, a soberba, vaidade, o orgulho e a arrogância. Dai-lhe glória, reconheça que Ele é Deus, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai. Adorai a quem? Aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Isto é compreensão do alcance do Evangelho. Há uma frase que eu gosto muito também do C.S. Lewis, que ele diz assim, Deus é o melhor bem de todas as suas criaturas. Deus é o melhor bem de todas as suas criaturas. Ele não pode te dar nada melhor do que Ele mesmo. Ele não pode te dar uma felicidade que vá além de você ser feliz, exultante e estar bem nele. Isso é uma verdade, por mais que nós tenhamos tantas outras propostas. Então o Evangelho é o poder de Deus, porque ele trata da salvação, e nós vimos alguns aspectos da salvação, mas vamos lembrar 3 aspectos interessantes, que eu sei que você já sabe, e é bom a gente aprender sempre e repetir as mesmas coisas. Essa é uma época que precisamos de uma grande convicção no nosso coração, e ela só vem pelo poder da palavra, aplicado pelo Espírito Santo. Mas salvação traz uma libertação tríplice para o ser humano. Primeiro, nos liberta da culpa do pecado. Diga, da culpa do pecado. Segundo, do poder do pecado. E terceiro, da corrupção do pecado. Então vamos lá, primeiro, culpa do pecado, do poder do pecado e da corrupção do pecado. A culpa do pecado, que é culpa moral real, por causa da transgressão dos nossos pais, ela nos colocou debaixo da ira de Deus. É por isso que alguns reformadores diziam que, sobretudo, Cristo veio para se interpor entre nós e a ira santa de Deus. Quando olhava para nós, só nos restava ser destruídos e consumidos, mas agora Ele olha para o seu Filho, e o seu Filho, em sacrifício perfeito, está sobre nós. É o que o escritor aos Hebreus vai dizer. É aquilo que o crente do Antigo Testamento, nossos israelitas,
da época do templo e do sacrifício, tinha uma alegoria para poder entender. Traziam o carneiro, o cordeirinho, colocava a mão sobre ele, e o sacerdote erguia o cutelo e degolava aquele animal, e ele então golfava aquele sangue, e o sangue era colocado no propiciatório, e a fumaça subia, e o sacerdote declarava aquela pessoa perdoada. Mas tudo eram sombras, diz a palavra, daquilo que Deus estava fazendo, construindo na revelação da caminhada daquele povo, para aquele dia que João Batista, olhando o Galileu que se aproximava na fila dos pecadores que estavam ali, buscando fugir da ira divina pelo batismo, e João olha para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Hebreus vai dizer: nos convinha ter alguém assim, santo, perfeito, vivendo entre nós sem pecado, levando sobre si a nossa culpa. Do poder do pecado é porque, enquanto dominados e escravos do inimigo, esse poder estava nos levando sempre para um caminho ainda mais escuro, de transgressão, de desobediência, e a maldade tomando conta, invadindo cada vez mais o nosso coração. A salvação, então, é um ato de nos arrancar. Há uma palavra bíblica que é bem forte, porque ela fala desse arrancar. Efésios, né? Paulo fala da graça que nos desenraizou do pecado e nos chamou para Jesus. Toda conversão é das trevas para a luz e do poder de Satanás para o poder de Deus. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ei! Uma palavra como essa tem que tirar de nós um aleluia, glória a Deus, Ele fez isso. Eu não sei como, eu não sei porquê, não havia nenhum bem em mim, mas Ele fez isso. Então Ele nos transportou, nos levou. Meus irmãos, é algo que eu sei, nós passamos toda a caminhada cristã, às vezes sem discernir bem, sem entender totalmente. E às vezes nós nem nos sentimos assim. E às vezes o diabo, nosso adversário, joga acusações na mente e no coração para, em alguns momentos da nossa vida, nos fazer duvidar de que de fato fomos transportados para esse reino do Filho do seu amor. E é por isso que nós temos que meditar e ler na palavra, porque nós sabemos que a salvação também, ela tem uma dimensão de uma continuidade da obra de Deus em nós. Justificação é um ato da graça de Deus, do perdão de Deus que nós recebemos no momento que cremos em Cristo. Santificação é um processo de caminhada. E então vai acontecer sim, momentos em que nós poderemos ser cirandados pelo inimigo para dizer que isso não aconteceu. Mas nós não vamos afirmar nossa convicção com base em nós, mas com base na obra que Jesus realizou. É Ele a nossa garantia. Cristianismo é Cristo. Realidade cristã real é estar em Cristo. Então, a salvação de Deus em Cristo nos livrou da culpa do pecado, do poder do pecado e da corrupção do pecado, que é a natureza humana totalmente propensa para fazer o mal, que continua buscando cada vez mais nos levar. E é por isso que o crente bíblico não pode deixar de sempre ter no seu coração, na sua mente, a palavra de Deus para alimentar
o prestar culto a Deus, para nos lembrar sempre quem nós somos e quem Deus é. Eu li um comentarista, um homem que passou por várias fases na sua vida, mexeu com o ocultismo, depois se converteu assim a uma filosofia deísta. Não, Deus existe, mas Ele não tem nada a ver com essas coisas aqui, com a criação. Mas depois ele foi entender em Cristo o amor, o acolhimento chamado de Deus para a sua vida. Mas diz ele, viveu no século passado na Inglaterra, que ele ia à igreja, mas quando ele chegava na igreja, ele era uma pessoa muito instruída. E ele achava aqueles hinos que estavam sendo cantados de muito má qualidade musical, e até mesmo na poesia, na letra, e diz ele que começava a ficar assim incomodado, até que ali, prestando culto, o ministrante que dirigia aquele culto pediu que todos ficassem de joelhos, e ele ficou de joelhos para orar, e de repente ele diz: eu vi no banco da minha frente um homem, um agricultor, com certeza, um homem rude do campo, ajoelhado. Eu vi as botas dele sujas do estrume do gado, que com certeza ele mexeu hoje de manhã antes de vir para a igreja. E ele disse assim: naquela hora, o Espírito Santo de Deus trouxe tanta convicção no meu coração, que eu pensei assim: eu não mereço limpar as botas deste homem, porque vi nele tanta contrição, ele derramava lágrimas perante o Senhor, e ele disse: naquele dia eu aprendi que Deus quer que eu seja alguém que conviva com as pessoas, que esteja na igreja observando o que Deus faz na vida dos mais humildes, dos mais pequeninos, da obra da graça e da alegria que Ele traz ao coração, não importando se é um doutor que conhece tantas coisas, ou se é alguém na simplicidade da sua vida, mas que se prostra diante de Deus e conhece o poder da alegria do Espírito Santo no seu coração. É isso, amados. A salvação nos traz também 3 benefícios dentro desse mesmo argumento. Ela nos livra da culpa, do poder e da corrupção do pecado. Ela nos reconcilia completamente com Deus. Ela restabelece em nós a esperança da glória. Eu queria que você examinasse 2 Pedro. 2 Pedro. É bom deixarmos que a palavra fale. A palavra de Deus. 2 Pedro, capítulo 1. Versículo 3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para quê? Para a sua própria glória e virtude, pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-nos de 2 coisas, o quê? Da corrupção, das paixões que há no mundo. Na verdade, uma coisa só, né? A corrupção das paixões. Essa graça nos livrando da corrupção das paixões. E nós precisamos compreender que isso cada vez será mais difícil. Quando nós paramos para pensar em tudo aquilo que a tecnologia que está aí na nossa geração, ela põe ao nosso alcance. Um dia desses, uma outra pessoa me falou de alguém que instala na sua casa um aparelho pelo qual você, pagando um valor bem pequenininho, tem acesso
a milhares de canais de televisão do mundo inteiro. E a pessoa se referia principalmente a canais de pornografia extrema. Extrema. Já pensou o que é isso para a mente de uma criança? Mas para a minha e a sua? Corrupções e paixões que há no mundo, o tempo todo. No meio dos que detêm o poder, no meio dos que querem o poder, no meio dos que querem o domínio, dos que querem dominar. Tantas áreas, tantas coisas, tantos chamamentos, tanta coisa para prender nossa mente, tanta coisa para não dar tempo no seu dia de 24 horas, para dar atenção. Sabe, talvez você já pensou, lá vai o pastor Rodinon falar do telefone. Mas eu tenho percebido, e percebi esses dias, algumas pessoas estavam sentadas numa mesa, e de repente uma pessoa ficou incomodada porque tinha um telefone chamando próximo. Isso é algo engendrado por mentes, gente, mentes muito preparadas, que conhecem alguma coisa da psique humana. E todos esses sons, todas essas imagens, como é que chama o negócio? Emoji, é? Tudo isso, não pense que é aleatório, não, é bolado, é construído para chamar sua atenção, para demandar sua atenção, para que você corra para isso. Então, eu vejo uma geração de extrema dificuldade. Eu falava com tia Su e nossa equipe que está trabalhando com os juniores. Vamos treinar estes meninos para abrir a Bíblia, para ler a palavra de Deus. Vamos pensar que já não há mais espaço para o livro. Eu penso que pais cristãos, e a gente acaba conectando um assunto com o outro, não tem jeito, né? Pais cristãos e mães cristãs e avós e tias deviam gastar mais tempo com um livro de papel, sentado com sua criança, lendo, mostrando, criando um desejo, uma curiosidade. Porque o que se anuncia aí que tudo será na tela. Tudo será numa perspectiva de que o homem e a virtualidade da realidade ou a realidade virtual são a mesma coisa. Então, livrando-nos, como disse Pedro, da nossa vã maneira de viver. Eu tenho de citar de novo C.S. Lewis, mas ele disse assim: quando o ser humano pensa que vai viver só 70, 80, 90 anos, não faz nenhuma diferença a maneira com que está vivendo aqui e essas realidades do ódio, da inveja, da ira, da mentira, da traição, da maldade. Agora, se pensássemos que vamos viver eternamente, entenderíamos e discerniríamos a grande diferença que isso faz. 2 Coríntios 5,18, vamos caminhar para a conclusão. Segunda Coríntios 5,18. Temos que compreender os versículos anteriores, né? Verso 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram,
e ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Ei, você leu o que eu li? Para os que vivem, não vivam mais para si mesmo. Mas o que você e eu estamos ouvindo aí, viva para você. É para você, isso aqui é para você, é para o seu lazer, é para a sua alegria, é para a sua diversão, é para a sua felicidade. Pense em você, concentre em você, você tem direito, você merece. É o discurso do mundo, mas aqui está dizendo, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Esse é o ministério do crente. Sendo reconciliado, quero que outros também sejam reconciliados com Deus e compreendam o nosso chamado para pertencermos a Cristo Jesus. Que o Senhor possa nos iluminar, queridos e queridas. Que a gente possa pedir a Deus mentes iluminadas. Que a gente aprenda a refletir. Ei, quando eu estou dizendo isso para você, eu estou dizendo 2 vezes para mim mesmo. Eu creio que esse é um tempo necessário da gente exercitar a solitude. Nós não podemos viver na dinâmica e na agitação que o mundo quer que a gente viva. Não podemos. Eu não sabia desse negócio, me assustei um dia desse. A gente que é da geração passada, né? Quando eu vi que tem lá um negócio lá no Zap, que você acelera a voz 2 vezes mais. Aí eu estou vendo alguém ouvindo um áudio. Jesus da minha alma. Eu não posso mais ouvir 1 minuto. 1 minuto tem que passar em 30 segundos. Gente, pensemos nisso. Parece engraçado, não é? Mas tem um negócio tão profundo aí dentro. Alguém que bolou aquilo ali e vai bolar outras coisas, mas está dizendo, você não tem tempo mesmo, vamos acelerar. Se você pegar 3 palavras, já resolveu. E dessa forma nós vamos sendo treinados para quando a criança fizer uma pergunta, nós, fala mais rápido, fala depressa aí. Por favor, você está demorando muito. Ninguém pode ouvir mais ninguém. É sério, meu Deus. Para onde nós vamos? E nós vamos simplesmente ser passivos? Acriticamente receber toda tecnologia, toda novidade que vem? Essas coisas eu tenho pensado nelas. Eu digo a vocês que elas, às vezes, trazem um peso aqui. E eu peço, Senhor, me dá discernimento. Vamos ficar de pé? Já estão cansados, né? Vamos fazer aqui um ato de fé. Você que quiser fazer, levanta a sua mão direita assim. Feche os seus olhos. Diga assim, Senhor, eu quero, eu preciso, eu te peço mais entendimento, mais iluminação do teu Espírito Santo. Senhor meu Deus, conceda-me sabedoria, aquela que vem do alto. Ensina-me, ó meu Deus, a viver nesta geração como alguém que pertence ao Senhor. Que o teu reino prevaleça na minha mente, emoções, na minha alma, em todo o meu viver.
eu peço humildemente esta bênção, no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a sabedoria, a presença, a doçura, o bálsamo, a unção do Espírito Santo de Deus estejam sobre vós, amados e amadas do Senhor, e sobre todo o rebanho do Cordeiro Eterno, que creem no Evangelho Eterno, até o dia de Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos em paz. Dá para fazer assim, conversar um pouquinho aí com os irmãos e irmãs e lembrar do nosso culto às 19 horas.